Perfeito. Então, iniciando aí a nossa aula de hoje, do dia 21, o C5.6. Beleza? Vamos lá. Preparei o material para vocês hoje aqui, que ele vem de encontro também com o que a gente vem comentando, né? Então, sobre investigação de acidentes. Tá? É um material feito pela mestre Analice de Melo Nunes. A professora, ela fez esse trabalho, eu achei que está de encontro com o que a gente vem falando, tá? Então, os créditos são dela. Beleza? Então, ela começa aqui com um acidente, né, do Pato Donald, só que esse link aqui ele não está pegando, né? Porque foi tirado, tá? Foi tirado do ar, o YouTube tirou. Beleza? Mas tem outro lá na frente, a gente vai assistir. Então, nós temos aqui talvez essa imagem vocês já viram, né? Que a gente tem o costume de, até em treinamento, a gente passar, tipo, achem os erros da imagem, né? Isso é bacana em treinamento para a gente começar a aguçar, né? O funcionário, começar a aguçar a segurança do trabalho, os problemas que podem ocorrer dentro de um local de trabalho. Então, nós temos aqui essa imagem que tem um monte de problemas, então eu vou citar alguns, tá? Então, nós temos aqui, desde o primeiro, que é o rapaz da manutenção. O rapaz da manutenção, ele está consertando a luminária e ele levou uma caixa de ferramenta. Nunca devemos levar a caixa de ferramenta no alto. Sempre a gente deve colocar, principalmente o pessoal de eletricidade, né, os eletricistas, o pessoal de manutenção, eles têm um cinto, e nesse cinto que eles colocam as suas ferramentas. E do outro lado, todo local de execução de trabalho, a gente tem que isolar a área, tá? A gente coloca uma fita zebrada ou isola a área para que ninguém passe por baixo daquele local que esse profissional está executando uma atividade. Até mesmo não pode cair uma caixa, mas pode desprender da mão dele uma chave de fenda, uma furadeira, enfim. Né? Então, aí a gente isola o local. Então, começando por ele aqui, tá? Errado, e também um capacete, porque pode ser que no movimento encoste a cabeça num fio aí e dá um choque. Nós temos a brincadeira, isso acontece muito, né, em muitas empresas, a questão de brincadeira, tá? Principalmente a molecada mais jovem, eles têm costume de brincar e a gente tem que evitar, né, esse tipo de brincadeira, principalmente o moleque que está aqui mexendo numa pasta e já vai começar a descer uma escada, então o risco dele cair aqui é gigante. Outro problema aqui que nós temos o fio, né, do telefone, um fio do telefone que ele não está totalmente preso no carpete, tá, ou de uma forma com que não mostre nenhuma saliência ou sinalizado nem nada. E outra brincadeira, que é o chefe, que é colocar o pé em cima da mesa ou inclinar a cadeira. Essas cadeiras de 4 rodas, elas são propícias para tombar, tá? Hoje você vê aí cadeiras de 5 e 6 rodas, elas não tombam. Essas de 4 rodas, elas tombam. Então, o camarada está aqui, ele vai querer dar uma inclinada, com certeza ele vai cair, tá? Então, outro problema que tem aqui. E aí, lógico que ele caindo, ele puxou o cabo do telefone e a menina que estava passando para servir o café, ela tropeçou no cabo. Tá? Talvez até mesmo se não tivesse ele caído, o cabo está numa posição totalmente irregular que ela também poderia cair. Então imagine se ela tiver com café, com uma garrafa térmica ou com suco numa garrafa de vidro, num recipiente de vidro, poderia cair, bater o rosto dela em cima disso e trazer um problema muito sério. Tá? Do outro lado, nós temos aqui uma moça, né, uma secretária, uma funcionária, que ela subiu no último degrau da escada, uma escada totalmente inadequada, né? A gente sempre utiliza uma escada maior, uma escada a ponto que a pessoa consiga segurar num dos degraus da escada. Nunca devemos subir no último degrau de qualquer escada. Por isso que a gente não pode subir em cima de mesa, em cima de cadeira, em cima de banquinho,
tá? Porque aí não tem onde você se apoiar, e se tiver que cair, você vai cair mesmo. E aí ela caiu porque um camarada está com um produto químico, né? Ele passou pela produção, veio da produção para ir num determinado local, né? Sei lá onde ele ia, e ele passou no meio do escritório. Isso é inadmissível, né? A gente tem que fazer rotas, né, para que nenhum funcionário de produção adeie a parte do escritório, tá? Em alguns casos são até proibido o pessoal de escritório pegar elevador da administração, entrar na administração, levar produto, por aí vai. E do outro lado, um outro rapaz aqui, o rapaz da limpeza, que mesmo sendo terceirizado, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Em muitas empresas são terceirizadas, ele está lavando, né, o piso sem nenhuma sinalização, né? Que a gente não fala só sinalização, a gente fala isolamento, porque uma sinalização, às vezes ele coloca uma placa, o cara passa do outro lado e vai sofrer um acidente. Então a gente isola o local. E do outro lado a gente determina que essas lavagens, né, essas lavações aí, elas sejam feitas em horário totalmente diferente do horário da produção, tá? De funcionamento do escritório. Então, é por isso que o pessoal de limpeza entra às 6 horas da manhã e tem das 6 até às 8, né? Normalmente o pessoal do escritório entra às 8 para eles limparem, então fazer essas higienizações mais complexas, né? Que lavagem, aspirar e tal, né? A ponto de quando a galera chegar às 6 horas, né? 8 horas já está tudo limpo. Então é uma preocupação a gente orientar isso. Além de equipamentos de proteção individual, funcionário descalço nunca, mas nem em sonho, deve, dentro de uma empresa, um funcionário trabalhar descalço. Tá? Nunca. Primeiro tem que trabalhar com equipamento adequado, um EPI adequado, que no caso aqui seria uma bota de borracha, tá? Então, porque ele com um pezão aqui em água e sabão, não tem Cristo que fique em pé. Tá bom? E do outro lado também a máquina dele está uma falta de manutenção gigantesca aqui, que o cabo ele está emendado, então aparentemente o fio está exposto e esse cabo aqui em contato com a água vai gerar uma situação gigante de risco, uma área energizada, e quando ele colocar o pezinho dele aqui, ele com certeza vai ser eletrocutado e podendo vir a morte. E, como não foi isolado, um outro funcionário que passa aqui rapidamente, se atentou a outro problema, né? Se atentou à queda do outro colega e não olhou para frente, né? Isso acontece muito nas empresas hoje, nós temos um problema sério que a gente ouve falar em tudo que é segmento, é a questão do celular. O camarada andando olhando o celular e vai andando e olhando o celular. Então, a probabilidade de quedas aí é gigantesca, tá? Então, a princípio, é isso, né? Essa imagem, ela te encoraja a olhar esses problemas, então é importante você começar a ver isso com um olho mais clínico e crítico, tá? A ponto de quando você entrar na empresa, se for trabalhar na área de segurança do trabalho, então de bater o olho você já vê as coisas erradas. Então, automaticamente a gente já passa treinamento dizendo que o funcionário que tem que isolar a área. Então, qualquer atividade em procedimentos, qualquer trabalho tem que ser isolado da área. Qualquer lavação tem que ter um horário específico. Cabos e fios, eles não devem estar salientes, não deve estar assim, sem estar preso, numa condição que alguém pode passar e tropeçar. Como proceder quando o acidente acontece? Muitos ficam sem saber o que fazer quando um acidente acontece. Não registra imediatamente o fato, não sabe que documento preencher no momento. Essa aula servirá, então, de base para eventos que possam acontecer próximo de você. Então, aconteceu um acidente, né? A investigação de acidente do trabalho é importante para descobrir as causas e evitar que ocorram acidentes parecidos. Então, nós já falamos muitas vezes isso aí. É importante a gente investigar imediato, tomar medidas corretivas e preventivas, corretivas imediatas e preventivas para que não aconteçam acidentes iguais. Tá? É muito importante. A investigação de acidente, essa tarefa é negligenciada por muitos técnicos de segurança do trabalho. Eu
tenho visto muitos técnicos de segurança serem totalmente negligentes numa investigação de acidente, porque eles não colocam a raiz do problema, eles não colocam o problema propriamente dito, então eles, olha, só narram o negócio e uma coisa super superficial. Então, o camarada prendeu a mão na máquina, o funcionário, ao executar uma atividade, prendeu a mão na máquina e tal, e foi para o hospital, e arrancou o dedo dele, e ponto. E aí? Morreu o assunto? Ou seja, o cara narrou o acidente e morreu. Não. Pô, se eu estou investigando acidente, né, eu tenho que procurar as causas que levaram ao acidente. Se eu descobrir as causas que levaram ao acidente, que é a causa raiz, eu tenho que tomar minhas medidas imediatas para que acidentes semelhantes não ocorram. Eu não posso chegar e somente narrar o acidente, é coisa que eu estou cansado de ver. Eu estou cansado de ver. Tem aluno meu que às vezes manda para mim, professor, dá uma olhada no meu relatório, está um lixo. Pô, professor, mas você foi estúpido. Mas eu estou sendo sincero com você. Tanto tempo que você está fazendo relatório, você está totalmente negligente, filho. Qual que é a causa do negócio? Não, ainda não investiguei. Porra, meu, então você está fazendo o quê? Quando a gente fala em investigação, gente, lembra que nós colocamos todos os pontos, nós colocamos os porquês, nós colocamos os 5W, 2H, nós colocamos árvore de causa, árvore de efeito, árvore não sei o quê, papapá, espinha de peixe, né? Diagrama de Chicago. Porra, você não tem ferramenta? Se você tem ferramenta, subentende isso o quê? Você tem que utilizar essa ferramenta. O acidente não é só para ser narrado. Eu, como chefe, não quero só que você me narre o acidente. Entendeu? Porque eu vou te mandar embora. Se eu chego no outro dia lá, se é à noite, se do terceiro turno, eu chego de manhã, aí você fala, tá lá um relatório na minha mesa, olha, o camarada se machucou, o camarada tropeçou e caiu e bateu a cabeça, foi para o hospital e o médico deu 2 dias para ele. E? Só isso? O assunto morreu aí? O assunto morreu aí? Como que o cara caiu? Por que ele caiu? Por que escorregou? Eu quero saber. Não eu quero saber, o sistema quer saber. A segurança do trabalho quer saber. Entendeu? O próprio sistema quer saber. Tá? Porque como que eu vou chegar para um superior meu? Olha, então, o técnico passou aqui um acidente que o camarada caiu. Mas eu chego e falo, mas como que ele caiu? Ah, ele tropeçou e caiu. Mas como que ele tropeçou e caiu? Ah, ele tropeçou e caiu, caindo. Caiu. Isso é a resposta? Jamais. Então nós temos que se aprofundar no acidente. O camarada tropeçou, caiu. Como que ele tropeçou e caiu? Por que ele tropeçou e caiu? Estava desatento. Por que ele estava desatento? Porque está prestando atenção em outra coisa. Por que está prestando atenção em outra coisa? Ah, tropeçou porque tinha óleo no chão. Por que tinha óleo no chão? É porque alguém deixou. Quem que deixou? Por que deixou? Então, é questão de procedimentos, a gente avaliar isso de uma outra forma, entendeu? Mas você tem que exaustivamente questionar o porquê. Você tem que ser um camarada que vai interrogar. Você tem que saber, porque isso não adianta. Então, essa tarefa negligenciada por muitos técnicos de segurança, é por isso que o cara narra o acidente já era. E aí, então, você vai resolver o problema como? Aí você chega que você percebe que você tem vários acidentes idênticos na empresa. Pô, mas caramba, então demonstra que o primeiro acidente você não investigou. Não, mas eu investiguei, tá, deixa eu ver. O que você investigou? Não, você não investigou, você colocou no relatório, ponto. E colocou na gaveta, mas você não investigou o acidente. Porque se você tivesse investigado profundamente o acidente, vocês vão de convir que esse acidente não poderia ocorrer mais. Porque você, de cara, ia tomar as medidas corretivas e preventivas, exaustivamente, com procedimentos, com treinamento, com alguma coisa, para que acidentes semelhantes não acontecessem mais. E como que aconteceu outros 2, 3, sei lá quanto? Negligência. Então, eles pensam que
Eles pensam que se investigassem, daria mais visibilidade ao acidente, como o nosso foco é prevenção. Cada acidente é visto como uma falha no próprio técnico ou daqueles que ou são responsáveis pela segurança do trabalho. Então, preste atenção nessa fala. Eles pensam que se ele investigar profundamente, vai aparecer o quê? Que nós falhamos, a segurança do trabalho falhou. E aí, pô, caramba, então vai aparecer que nós falhamos e aí os caras vão mandar nós embora, né? Porque como o nosso foco, nós da segurança do trabalho, a nossa função é salvaguardar a integridade física do funcionário e nós, aconteceu um acidente, entendeu? Então a falha foi nossa. A falha foi do próprio segurança do trabalho. Então, caramba, vai pegar mal para mim. Ué. Por isso que quando você chega numa empresa, você tem que resgatar todas as informações dos acidentes anteriores e montar uma estratégia de trabalho onde você vai criar procedimentos, criar diretrizes, criar um monte de sistemas. Para quê? Para que aqueles acidentes que você viu não aconteçam mais. Você não precisa nem investigar, aqueles que já passaram muito tempo, mas você já deduz como que eles foram, e deduz também, pelo menos utilizando qualquer ferramenta, o mecanismo que você tem que fazer para funcionar, para que crie proteção. Entendeu? E aí se aconteceu, vamos supor, a pior das coisas, aconteceu ou um acidente, a mesma coisa, peraí, nós vamos fazer a investigação. E pode ser sim. Lembra que eu falei em algumas aulas que existe o ato inseguro e condição insegura. O ato inseguro é quando a atitude do funcionário está falha, né, ou por negligência, imperícia, alguma coisa, o acidente ocorreu por falha dele, e condição insegura quando é falha da empresa, né? Mas só que se você puxar todo o ato, ele vem de uma condição. Então, nós somos responsáveis por tudo. E acabou. Mesmo se o cara estiver brincando, a responsabilidade é nossa, porque nós deveríamos ter exaustivamente um treinamento para que ele não brincasse em trabalho. O camarada escorregou porque não prestou atenção, então foi a falha nossa também, porque nós deveríamos melhorar os nossos procedimentos para toda vez que tivesse derramamento de óleo, alguma coisa, o funcionário colocasse um cone, não, mas já tem escrito, o cara falhou. Então, o cara falhou, nós deveríamos treinar muito mais, nós deveríamos criar um outro plano para que isso acontecesse. E assim vai. Então, a culpa vai ser nossa, ponto. Você tem que puxar o enrosco para nós, a gente tem que assumir a culpa. É paciência, fazer o quê? Entendeu? Pô, mas a segurança do trabalho não funciona. Então, por isso que você tem que criar um monte de procedimentos, um monte de treinamento, você tem que testá-los, você tem que monitorá-los, você tem que pôr o pé dentro da produção, você tem que acompanhar o trabalho, você tem que ir lá dar de trabalho, você tem que dar um rolezinho dentro da produção, não é só ficar atrás do computador pagando de bonitão, você tem que pôr lá o pé na fábrica, por isso que muitas empresas pedem aí técnico que conheça chão de fábrica, que o cara sabe ir lá pisar na fábrica e entenda dos problemas, não é o cara de escritório que, ou então, só tô, não, você não sabe, filho, você tem que ir lá ver os caras, entendeu? Então, é complicado, tá bom? Isso é super importante. A investigação de acidente... Oi? Domingo, na empresa que meu pai trabalhava, né, que saiu faz pouco tempo que ele se aposentou, morreu um cara acidentado, foi fazer uma manutenção da ponte rolante, aí caiu uma peça de 2.000 quilos nele. Então, e aí? Aí meu pai acha que foi mania que eles tinham, que às vezes a produção estava em alta, quebrava a máquina, eles queriam que arrumasse lá nas pressas, né? Tipo, sem desligar maquinário, tomar as medidas de segurança. Então, e aí? O cara morreu, caiu a peça. Olha, são coisas inadmissíveis. Ponte rolante, imagina 2.000 quilos. Como que o camarada é meramente, entre aspas, falando em segurança, é meramente impossível cair na cabeça uma peça ou alguma coisa numa ponte rolante na cabeça de alguém. Porque toda vez que a ponte rolante estiver em movimento, não pode ter ninguém embaixo. Ela tem um dispositivo sonoro e o camarada tem que sair de fora. E o camarada que está operando, ou seja, ele na ponte mesmo, dentro da cabine, porque tem pontes gigantescas, o cara fica lá na ponte, ou embaixo que ele está, né, com o controle. Não pode ter ninguém embaixo.
Era o Não mecânico pode. pra fazer manutenção e... Entendeu? Aí é outro problema, manutenção, por isso que a gente tem que treinar muito cara de manutenção, porque às vezes ele está sozinho para fazer todo o trabalho. Entendeu? Ele está sozinho e às vezes uma falha dele é fatal. Por isso que muitas vezes, nesses trabalhos de manutenção, a gente acompanha. Tá? O camarada vai mexer, fazer um tipo de trabalho, a gente vai lá acompanhar. E a gente já trava energia. A gente já mete o cadeado na energia, não tem energia aqui. Tá? É lógico que a gente não pode, dependendo da situação, parar a produção. A gente não tem nem poder para isso. Tá? Não sei se for um risco grave eminente, a gente não pode parar a produção, que até mesmo da produção que isso é nosso ganha-pão. Mas eu tenho que analisar friamente o que está acontecendo. Eu tenho que ter certeza absoluta do que está rolando. Então, se o camarada vai fazer um trabalho desse de risco, ele tem que ter uma permissão de trabalho da segurança do trabalho, onde a segurança do trabalho vai lá acompanhar. Entendeu? Por isso que a questão do chão de fábrica, o técnico está andando, opa, o cara está fazendo uma movimentação ali, e aí o que está acontecendo? E o cara está junto, opa, vamos, eu saio daqui, vai pá. Meu, tem que parar a linha. Tem que parar a linha de produção. Quando chegou o colega dele, ele já estava lá morto no chão. É lógico, 2.000 quilos na cabeça, porra. Não tem o que fazer. Entendeu? Então é um monte de falhas aí. Se a gente for investigar um acidente como esse aí, é um monte de falhas. Você pega a árvore, tá? Ou os porquês, tá? Então você pode até depois, com o seu pai, né, a título de treinamento, né, e capacitação tua, chegar e ele, como seu pai conhece bem o ambiente de trabalho, pai, por que caiu na cabeça dele? Aí ele vai falar, porque supostamente aconteceu. Mas por que aconteceu isso? Por quê? Porque então você vai chegar na raiz do problema. Entendeu? Então é isso que a gente tem que chegar. Agora, porra, morreu, meu, isso dói na alma. Imagina você estar num local de trabalho e morreu um cara. Não, mas ele morreu porque ele quis, porque o cara ele sabia que não podia. Não interessa aonde nós estamos. E a questão que você falou, ele falou que já havia acontecido há muitos anos atrás, a mesma coisa. Aí, tá vendo? Tá vendo? Meu, não pode, cara. Já aconteceu. E aí, o cara tem que estudar isso, o passado, para o quê? Para tomar medidas já imediatas, para que não possa deixar acontecer. É morte, meu. Isso dói na alma. Como que fica um responsável de segurança do trabalho sabendo que o cara morreu por negligência dele? Nem falo em questão de ser preso, isso aí não vem nem ao caso, mas, meu, será que não dói na alma? O cara morreu por culpa tua? Deve doer na alma e muito, né? Deve doer na alma e muito. Porra, meu, o que você, como técnico de segurança, poderia fazer para que esse acidente não acontecesse? O que o César dessa empresa poderia fazer? Dói muito, cara, dói muito. Entendeu? Por isso que segurança do trabalho não é brincadeira. Por isso que a gente tem que conscientizar o alto escalão para o quê? Para que falhas como essas sejam varridas da empresa. Não pode. É muito triste um pai de família. Com certeza um pai de família, entendeu? É muito triste. Então, mas isso serve de exemplo também e para encorajar vocês, tá? Que estão se formando, que estão entrando nesse mundo. Esse mundo é perigoso, o mundo de segurança do trabalho é muito perigoso. A gente tem que ter certeza do que fala, ter certeza do que faz, entendeu? Porque uma falha tua, alguém pode morrer. Morreu porque você foi negligente. Entendeu? Então é complicado, gente. Você vai comprar um trabalho, e aí vai que eu autorizo, o cara vai e morre. Já imaginou? É muito triste, cara. Então, na investigação de acidentes, não tem como evitar todos os acidentes, ainda que ocorram por falhas do próprio empregado. Trabalhamos para evitar, mas nem sempre é possível. Então, aqui, né, no caso da investigação, a gente tenta fazer. Tá? Tenta fazer, mas tem esses outros fatores, entendeu? Então, nem sempre a gente consegue, porque às vezes o camarada, ele foi negligente, o cara foi imperícia, o cara fez porque quis, o cara para economizar tempo, mas se a gente tem uma política totalmente enérgica, onde nós capacitamos todos os funcionários, todos, entendeu? A ponto que eles começam a enxergar a segurança como uma coisa importante e todo mundo começa a ter esse pensamento, a coisa flui super bem, porque um vai cobrar o outro.
Quando uma empresa ela tem uma filosofia, né, eu tenho um embasamento de uma cultura de segurança do trabalho que você conseguiu implantar, é muito mais fácil. Um amigo corrige o outro. Um amigo corrige o outro. Entendeu? Então, quando você treina as pessoas, treina todo mundo. Treina todo mundo igual, dá treinamento para todo mundo, ensina todo mundo. Todo dia, exaustivamente, você vai falando de segurança. O que vai acontecer? As pessoas começam a materializar isso, começam a pensar. E quando ele vê uma outra pessoa, meu, tem nada aí, meu, você vai se machucar, pô. Um já chama a atenção do outro. Porque já existe uma cultura de segurança. Pô, mas isso é fácil? É lógico que não. É lógico que não. A empresa ela tem que, desde lá de cima, o pessoal topar, os encarregados eles têm que encabeçar o negócio, supervisão, líderes, gerência, a galera tudo, por isso que a gente vem de cima para baixo. Por isso que vem de cima para baixo, pegar o presidente, mostrar para ele como que funciona, mostrar os custos que tem o acidente de trabalho, que são vários. Aí você pega os gerentes, perda de produção, e aí você vai, e aí todo mundo começa a ter o quê? O pensamento preventivo, aí é só alegria. Não é tão fácil, mas é assim, quanto mais experiência você tem, lógico que você tem mais bala na agulha para poder conversar, né? Que, pô, olha, é o seguinte, aqui você já tem números, então você já tem indicadores, aí a coisa fica muito mais fácil, tá? Quando não tem tanta experiência, ainda fica meio naquela, caramba, por onde eu começo, né? Então, pô, vou chegar lá no presidente, ô filhão, o seu salário é da produção, fica na tua aí, o negócio tem que rolar. Você que tem que fazer a coisa rolar, entendeu? Dá seus pulos. E aí, e aí? Aí inverte o negócio, entendeu? Você tem que fazer a produção funcionar sem acidente. Entendeu o problema? É difícil, aí você tem que criar paliativos para a produção. Aí a segurança não funciona. Aí é a mesma coisa o técnico de segurança que o chefe, olha, precisa vem cá, filhão. Vai ali na padaria para mim e compra um maço de cigarro. É a mesma coisa. Você está aqui para fazer o quê? Comprar cigarro para o chefe. Porra, meu. É difícil. Legislação sobre investigação de acidentes do trabalho. Investigar os acidentes de trabalho é um dever do SESMIT, quando houver, é evidente, e também da CIPA, tá? Então, nós temos aqui um embasamento legal. Na investigação de acidente, nós temos que investigar acidentes do trabalho é o dever do SESMIT, segundo a NR4, lá no 412, a letra H. Então, está lá, na NR. Analisar e registrar em documentos específicos todos os acidentes ocorridos na empresa ou no estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doença ocupacional. Descrevendo a história e as características do acidente ou da doença ocupacional, os fatores ambientais, as características do agente e as condições dos indivíduos portadores de doença ocupacional ou acidentados, tá? Essa que está lá inserida no NR4. Mas a CIPA também. Investigar acidente de trabalho também é dever da CIPA. Segundo a NR5, lá na 516, na letra L. Participar em conjunto com o SESMIT, onde houver evidente, ou com o empregador, da análise das causas de doenças e acidentes do trabalho e propor medidas de problemas identificados. Está aí. Então, é um embasamento legal. Nós estamos inseridos no SESMIT, nós temos a obrigação de analisar e registrar em documentos próprios, né, ou documentos específicos, porque não existe um documento, só a CAT, né? Então, você vai criar um formulário, você vai, ou cria seu formulário, ou pega uma série de formulários. Normalmente, eu tenho o costume da gente pegar, né, os grupos, né, se a gente tivesse presencial, a gente ia juntar, cada grupo ia fazer criar um formulário de investigação de acidente, e aí a gente ia jogar tudo na lousa e tal, ia juntando uma peça daqui, uma peça de lá, e ia criar um único, né, com as informações de todo mundo. Eu tenho o hábito de fazer isso, mas, assim, a distância fica um pouco complicado, não dá para a gente montar. Então, eu encorajo vocês aí a começar a procurar na internet relatórios, né, de investigação, ou próprio formulários de relatório de acidentes e formulários de investigação de acidentes. Estudo de caso, né, senhor? Entendi. Estudo de caso.
Também, né? Isso vai te aprimorando, porque quando você começa a entender o formulário. E quando você cria, fica mais fácil. Por isso que em aula eu faço vocês criarem, né? Então você vai pegar um monte de formulários e você vai criar o seu. Você vai criar a tua cara, a tua personalidade, entendeu? E aí quando você entra numa empresa, você tem o de lá. Aí você pode ver se são semelhantes ou não, você pode utilizar o deles, depois aprimorar para um seu, entendeu? Ou pegar o deles, incluir algumas coisas que você acha interessante. Né, porque tem muitas coisas no relatório que nós já vimos na investigação de acidentes que são importantes quando a gente vai fazer uma estatística, né? Então, o que é importante? Isso, olha, é importante o nome, a idade, aquelas coisas que eu já falei para vocês. Então, é super importante, você vai mapeando e tal, um relatório e tal, e entra no período da investigação, tá? Isso é muito bom, você tem que começar já a correr atrás disso. A investigação de acidente de trabalho, ela deve acontecer seguindo, no mínimo, alguns passos, tá? Então, quais são esses passos? Primeiro é descobrir o que aconteceu no momento do acidente, tá? Então, o que aconteceu no momento do acidente, que seria o primeiro porquê, ou os primeiros dados e tal, por aí vai, né? Então, o que aconteceu? O que aconteceu no momento do acidente? Aconteceu isso, tá? Então, eu já consigo dar o pontapé inicial. Descobrir o que saiu errado, né? Nessa atividade, o que foi que deu errado? Qual foi o problema, né? Qual foi a causa? Encontrar a causa do acidente, né? Acabei de falar. Descobrir a causa. Determinar os riscos existentes. Quais foram os riscos que ali naquela área tem? E eu, quando fui fazer o levantamento, com certeza, eu apontei, tá? Mas veja só, tem um risco físico. Qual é o risco físico? O calor. Qual o calor? Tá, o calor é em tal coisa. Não é só isso. Ele, tem um calor tal. Não, peraí, esse calor pode fazer o quê? Só pode aumentar a temperatura? Não, ele pode dar uma queimadura, ele pode explodir, pode não sei o quê, pode sei lá. Entendeu? Então, como que é? Eu tenho um forno, um exemplo, um forno. Tem um forno. Então legal, tem um forno, eu vou lá, o forno tem um problema do quê? Do forno, tem um problema do calor. Legal, então vou avaliar o calor. Então fiz lá a medição, olha, tá acima do limite, ou tá abaixo do limite, enfim. Tenho lá um forno. Mas peraí, esse forno é do quê? GLP, tá? Ele é GLP, caramba, então peraí, é um outro problema, tá? Como que está essa mangueira, como que está o cara que opera, como que está se tem vazamento, se não tem. Está feito o teste de estanqueidade, que é justamente aquele teste que a gente vê nas vedações para ver se estão funcionando. O gás, como que está lá, onde está o reservatório, onde está isso, onde está aquilo. Tem fonte de energia próxima, tem fonte de calor. Você começa a ver um monte de outras coisas. Então não é só chegar lá e ver o calor. Entendeu? Porque explodiu lá, deu um problema sério. Caramba, foi o calor. Não, calor. O que tinha? O que gerava esse calor? Gerava o calor porque vinha pelo GLP. E aí, você não viu isso? Você não apontou no seu PPRA risco de acidente, explosão, ou incêndio, vazamento de gás, num risco químico? Filhão, onde você estava? Você estava em Nárnia? Você estava em Júpiter? Que você na investigação não avaliou, entendeu? Então, mais ou menos assim. Então, a gente tem que avaliar todos os riscos profundamente, tá? Talvez eu falando assim, de uma forma até mais convicta de tal, você fala, porra, meu, é complicado assim, tenha calma, entendeu? Tenha calma que vocês vão ter tempo para tudo isso, entendeu? Então, você entra numa empresa, você vai devagar, não vai dar tempo de você aprender tudo no mesmo dia. Por isso que eu encorajo vocês a lerem, por isso que eu encorajo vocês a procurar na norma, se aprofundar nessas informações de segurança do trabalho, para quando você chegar num ambiente de trabalho, você está aguçado, você está com vontade de enxergar tudo, aí você vai enxergar. Agora, quando você está aqui na aula, eu estou dando aula, você está só com o computador ligado, mas está lá, não sei aonde, assistindo outra coisa, só para mostrar que está aqui. Eu dou um trabalho, você não lê, está na sala de aula, você está no Zap. Aí, empurrado, aí você se forma, aí você vai para a área, chegou na área, caramba, e agora, o que eu faço? Senta e chora, filhão. Senta e chora. Aí vai me mandar zap, né, para perguntar coisa para o professor, depois de formado. Aí o professor
já é estúpido, aí vai te dar umas broncas. Fala, porra, meu, você não leu isso? Entendeu? Então é complicado, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Então, eu tenho que saber isso aí, evitar que aconteça novamente, né? Agindo preventivamente, tá? A investigação de acidentes, então, para que a investigação seja conduzida com sucesso, faz necessário um formulário para a investigação. É importante ter, tá? Então, tem um formulário aqui de investigação de acidente, aí o camarada coloca lá, ele achou interessante colocar o CBO, o Código Brasileiro da Ocupação, né, do funcionário, o nome do funcionário, a data de admissão, a função do cara, informações sobre o acidentado, o nome do cara, né, a data do nascimento do cara, né, para saber se o cara é muito, muito novo, muito velho, né, a idade dele, função, casado, solteiro, né, então o camarada achou interessante colocar isso, telefone, né, talvez do setor, número de acidente anterior, né, se teve algum, você toma remédio controlado, sim ou não, é uma coisa interessante, né? Se toma remédio controlado, isso aí é importante. Eu nunca tinha visto isso. Nos relatórios que eu já peguei, eu nunca tinha visto isso aqui, tomar remédio controlado. É importante, porque às vezes o camarada ele toma um remédio controlado e não tomou, né? Isso pode trazer algum problema para ele, tá? Então, vamos supor, eu tenho diabetes, tá? Tudo bem, minha diabetes é tipo 2. Se eu não tomar meu remédio de manhã, que eu esqueço direto, por isso que eu tenho um pouco de remédio lá na fábrica, então eu saio daqui e esqueço de tomar, quando chego na fábrica aí que eu vou lembrar, bom, eu tomo lá, entendeu? Mas assim, sei lá, o cara que tem diabetes tipo 1, né, que aí tem que ser insulina, o cara esquece, né, de tomar, e aí pode trazer o que? Aumenta, né, bruscamente a diabetes, ou abaixa, o cara pode ter um problema, ou o cara que tem problema de pressão, né, toma um remédio para controlar a dor de pressão, e aí ele não toma um remédio no dia, pode trazer algum problema. Legal, eu achei super bacana isso aí, gente, muito legal, tá? Muito bacana essa informação, tá? Eu até então não tinha visto. Informação sobre o acidente, houve afastamento, sim, foram 2 dias, tipo do acidente foi típico, né? Então tem típico, né, que é acidente de trabalho, trajeto, né, ou se é uma doença. Natureza da lesão foi uma luxação. Parte do corpo atingido foi o seu pé esquerdo. É importante a gente colocar sempre a parte, né, bem direitinho, o pé. Mas que pé que é? O pé esquerdo, pé direito, tá? Qual foi o agente causador? O que causou aí esse ferimento? Foi um pallet, né? Hospital que foi atendido, hospital fulano de tal, a data, né, a hora, né, o setor que ele trabalhava, né, setor de máquina, o acidente ocorreu depois de quantas horas trabalhadas, né, então depois de 30 minutos, né, o cara mal entrou, né, o que achei que faltou aqui foi o dia da semana, né, mas tem um dia aqui, mas era importante colocar aqui o dia da semana, que ficaria muito mais claro, porque aí você vai ter que pegar o dia 15/8 para ver que dia da semana, então quando é o dia da semana fica melhor, né? Continuação do formulário. Então, descrição do acidente. Segundo depoimento do próprio fulano de tal, ele foi puxar um pallet de uma pilha de pallets com 15 de altura, e foi então que o 15 pallets com 15 de altura, foi então que o 14º pallet caiu em cima do seu pé esquerdo, ocorrendo a lesão. Tá? Então, me parece que pelo texto também, que ele foi colocando um pallet em cima do outro, quando foi colocar um pallet, o de cima caiu, né? O 14º pallet caiu em cima do seu pé. E o pallet, né, não sei o que está dizendo aqui, mas é um pallet, ou pode ser de madeira ou de plástico, de madeira é muito mais pesado, tá? Pallet é essa estrutura de madeira ou de plástico que é para armazenar material, né? Produtos e por aí vai. Então, parecia de uma testemunha, houve um barulho e vi ele saindo mancando. Eu não entendi direito o que aconteceu. O pallet caiu em cima do seu pé, em cima do pé do funcionário, que estava retirando um pallet de um monte de pallets. Né? Então, isso foi o parecer da testemunha. A conclusão do profissional de segurança do trabalho, que fez a investigação, foi o seguinte: um pallet tem um peso aproximado de 23 quilos. É um peso considerável. O colaborador não deu a devida atenção ao ato de puxar o pallet. E por falta dessa atenção ocorreu o acidente. Tá? Então, de cara aqui no relatório dele, ele já
né? Já sortou o rei em cima do coitado do peão, tá? Já desceu o rei aqui dizendo que o cara é culpado, né? Então ele já afirmou aqui, né? O colaborador não deu a devida atenção, né? Então já caracteriza um ato inseguro aqui, tá? Porque ele poderia simplesmente só narrar, né? O acidente, né? Fazer a narrativa dele e tal, mas ele já falou que o erro foi do cara mesmo, tá? Ação imediata para evitar que ocorra outro acidente, treinamento contínuo a fim de conseguir um nível maior de conscientização dos colaboradores. Então, presta atenção aqui, tá? Treinamento contínuo a fim de conseguir um nível maior de conscientização dos colaboradores. Então, qual que é o problema raiz aí, gente? Vamos pensar? O problema é o pallet, não é? Tá. Qual a altura que o cara estava? 15 pallets. 15 pallets. Então, 15 pallets, né? Sei lá, a altura de cada pallet, eu não sei, mas vamos colocar aí quase 30 centímetros. Tá? 20 centímetros? Vai, 20 então, vai. 20 centímetros. Se são 15, quanto que não dá? 2 metros, 3 metros. Então, de cara, o cara ele já não foi na causa do negócio. O cara está culpando, o cara vamos conscientizar a gente, vamos dar treinamento para a galera. Gente, quando você for colocar o pallet, você pega desse jeito, você empurra aqui. Porra, o problema não é isso. O problema é a altura da onde você está colocando os pallets. Ou estudar uma forma de como armazenar esses pallets. Em nenhum momento, até agora, tá? Eu não li o restante, tá, gente? Mas eu já quebro o pau aqui mesmo. Entendeu? Então, veja bem. Existe um problema que aí ele, né, ou a segurança trabalho já deveria ver toda vez, mas como que é armazenamento aqui? Quando eu fizer avaliação por função, grupo homogêneo de disposição, você faz o quê, Zé? Eu ajudo aqui e levo os pallets para lá. O que você faz? Eu empilho pallets. Mostra lá para mim como você empilha. Mas você empilha muito alto, filho. Está muito alto, 3 metros. Como você vai jogar um pallet lá em cima? Pode ser que na hora que você jogou, ele vai cair na sua cabeça. E aí, já de cara, já ia tomar uma medida corretiva e preventiva. Entenderam, não? Já de cara. Agora, não foi feita uma análise preliminar, não foi feita uma inspeção, que a gente fala uma inspeção de rotina. Não foi feita uma inspeção de rotina. Então, inspeção de rotina, todo dia, né, você sai com o propósito de catar coisa errada. Você sai com a sua pranchetinha, eu vou hoje só ver risco físico, só químico, biológico, não vou ver tudo. Eu vou sair pela fábrica vendo tudo errado. Então, aqui o camarada está culpando pessoa, está jogando como um ato inseguro, sendo que a condição que fez com que acontecesse o acidente. Vocês estão entendendo? Porque o camarada colocou um pallet sobre o outro. Um pallet sobre o outro. Então, se são 20 centímetros um pallet, são 15 pallets, né? Caiu o 14º, então está 14º, né? Então, imagine, quase 3 metros, 2,80 m. 2,80 m. O cara, quando jogou, automaticamente ia cair. Caiu, o cara foi dar um passo para trás. Então, em nenhum momento foi ver se, esse pallet deveria ser armazenado de uma outra forma. Tá? Vamos ver se para frente ele fala alguma coisa. Então, treinamento contínuo a fim de conseguir um nível maior de conscientização dos trabalhadores, que principalmente em Anápolis são muito jovens. Aí já colocou no coitado do moleque. Já colocou no moleque. Ainda continua aqui. E por isso tem um nível de atenção um pouco baixo. Como que você vai colocar um negócio desse no relatório? Em Anápolis. Não vou nem falar o lugar aqui. Mas, olha, o camarada, ele tenta falar assim, o cara tá errado. Por que tá errado? Ele tá errado porque ele é muito jovem. E você sabe, jovem não tem atenção, os caras não querem saber de nada. Jovem é tudo. Cadê o fator que levou ao acidente, meu filho? Mostra para mim. Quais foram os fatores que... Se o cara tivesse uma ferramenta aqui, o diagrama de Chikawa, ele não ia escrever merda. Entendeu? Ele ia colocar lá só tal, atende, não atende, tal, ele ia chegar, não ia escrever.
Então, são muito jovens e por isso tem um nível de atenção um pouco baixo, né? O encarregado, o supervisor e o técnico têm que estar de olho para que os colaboradores não fiquem acostumados a trabalharem dessa forma errada. Gente, se é um funcionário meu, manda embora. Não tem como você vai fazer um relatório desse, vai dar uma conclusão dessa. Diz para mim. Gente, eu quero que vocês comecem a enxergar que em uma investigação de acidente, uma análise crítica, tá? Eu não quero saber pessoa, eu não estou preocupado com pessoa, estou preocupado com os fatores que levaram ao acidente. Quais foram as causas do acidente? Aqui o cara não foi pessoa, o cara coloca aqui que o cara é muito jovem, o cara não tem atenção. Lá em Anápolis, o cara ainda ferra o lugar onde ele mora ainda. Né? Então os colaboradores não fiquem acostumados. Então vamos dar um treinamento para os caras não ficarem acostumados a trabalhar de forma errada. Estão trabalhando de forma errada porque não foi instruído, porque não tem procedimentos, não tem uma estrutura de treinamento, tá? Não digo nem treinamento de segurança, mas um treinamento operacional da coisa. Absurdo, né, filho? Absurdo. Absurdo. Aí a data, assina todo mundo e beijo, tchau. Então vamos lá, primeiro passo. Conheça o processo normal de trabalho. Não tem como investigar se não souber como é o funcionamento de cada função envolvida. Então, como que é o negócio? Eu tenho que entender profundamente. Saiba o que fazem, quais movimentos são necessários para onde tem que se locomover e tudo mais que sejam pertinentes ao local de acidente e às suas funções envolvidas. Então, um acidente desse já não deveria acontecer, porque com certeza o camarada deveria ter passado lá, uma inspeção de segurança, ou a CIPA, o próprio técnico de segurança, passado e detectado que essa pilha está muito alta, que o cara tinha que montar uma estratégia para não deixar uma pilha tão alta dessa natureza. Não trabalhe sozinho. Envolva diretamente o chefe do setor, se possível também a CIPA, né, na investigação. Isso é importante, envolve todo mundo, não tem problema. Chama todo mundo lá. Quanto mais pessoas discutirem, até bom o pessoal de produção também, porque aí acaba chegando a um denominador, tá? Procedimento para investigação, né? Então, levantamento dos fatos, isso é super importante. O ambiente, se esforce para ser a primeira pessoa a chegar a ser o primeiro, lhe garantirá aí um ambiente livre de alterações e isso irá contribuir para desvendar quem saiu errado e quem provocou o acidente. Anote todos os detalhes, que jogar é importante conversar com todo mundo, tá? Essas entrevistas são importantes, né? Converse com as pessoas envolvidas no acidente, as que só viram e até mesmo as que foram vítimas, né? Tenta conversar com eles, anote ou grave, né? Hoje com o celular você consegue gravar, porque são muitas informações. Se você for escrever, o camarada acaba esquecendo de dados. Então você coloca no gravador, o cara fala lá e já era. Essa conversa, a princípio, deve ser em particular. Se for entrevistar alguma mulher em particular, então leve outro homem junto de você para evitar falatório posterior. É lógico, né? Então você não vai pegar uma mulher e enfiar dentro de uma sala para conversar com ela. Nunca. Não, você tem que levar uma outra pessoa, de preferência outra mulher, tá? Pense muito bem nisso. Então, se você for fazer aí uma situação como essa, é importante chamar uma outra mulher. Se você for chamar mulher, outra mulher. E dependendo, né, um homem também levar uma outra pessoa, né, aí até que não teria tanto problema, mas para evitar a gente também leva um outro homem, mas para servir como testemunha da narrativa. Deixe claro que o objetivo da conversa não é encontrar pessoas para punir, e sim descobrir o que saiu errado para evitar que aconteça um acidente semelhante. Simples assim, vamos ver o que deu errado. Durante a entrevista, tente descobrir o fato, né, que ocorreu, seja bem detalhista, anote tudo, isso é importante. Então, quando você faz a árvore, ou você usa essas metodologias que nós falamos aí, vai ficar muito mais fácil, né? Mas lembra do porquê. Eu acho que se vocês conseguirem dessa matéria, né, dessa UC, lembrar sempre do porquê e lembrar do diagrama, tá? Você já está com a vida ganha. Se necessário, vá com a testemunha ao lugar do acidente através
de descrições, descubra a posição onde a testemunha estava e também a posição da vítima, né, os movimentos que deram origem ao acidente. É importante saber tudo, verificar tudo direitinho. A entrevista, né? Se o acidente envolve queda, descreva a altura da queda. Se envolver queda de materiais, descreva a altura da queda e o peso do material, e assim por diante. Quanto mais detalhe, melhor. Não imponha limites à conversa, deixe que ela seja a mais aberta possível. Se necessário, estimule o pessoal aí, criando um clima totalmente formal. Deixe o cara falar, tá? É importante, grava. Depois, é lógico que a gente vai pegar só o resumo. Entreviste quantas pessoas julgar necessário. Esse processo, às vezes, demora dias. Escreva tudo o que julgar importante, assim garantirá não perder detalhes que podem ser decisivos para elucidar as causas dos acidentes. Logo após colher os depoimentos dos envolvidos e analisar o local do acidente, já deverá ser possível descobrir o que deu errado. Isso é importante. Se tiver exame médico, né, são importantes para determinar a gravidade da lesão e também o agente causador. É lógico, lembra em estatística nós falamos, então a gravidade é quanto mais tempo ficar afastado. Então, quanto mais tempo ficar afastado, demonstra que a gravidade é maior. Então, se o camarada ficar um dia afastado, a gravidade é bem menor do que se o cara tiver 15, 20, 30, 40, 50 dias afastado. Quanto mais dias afastado, a gravidade ela é maior. O relatório final. O relatório de acidente deve ser pequeno, né, com texto de fácil compreensão e sem termos técnicos, né, não deve ter mais do que 2 folhas, né, tamanho normal aí do papel A4. Um bom relatório é aquele simples, né, indireto. Então, descreva o agente causador do acidente, descreva esse item em detalhes, quanto mais detalhes, maior as chances de descobrir a causa, quantidade de envolvidos, depoimento de testemunhas, detalhes importantes sobre o ambiente de trabalho, quantos dias de afastamento o funcionário terá que cumprir, quantas horas de jornada já tinha sido cumprida no dia do acidente, isso até na CAT também vai, tá? Quantas horas de jornada já tinha sido cumprida no dia do acidente. Esse item é importante, porque pode mostrar que o acidente ocorreu por causa da exaustão física, no caso de jornada muito prolongada. Então, o camarada sofreu um acidente depois do horário de trabalho, nas horas extras, então demonstra que ele já estava exausto também, a gente consegue enxergar isso. Se o acidentado é portador de alguma enfermidade, se toma algum tipo de remédio controlado, né? Isso é importante para mim também, é uma coisa nova, eu achei super bacana, né? Outras situações dignas também de atenção. Aponte soluções para eliminação dos riscos, encontre o problema e sugira soluções possíveis, né, de serem cumpridas. Acompanhe o andamento das correções de perto, né, saber direitinho o que está sendo executado. Seja flexível e também escute e avalie. A gente tem que ouvir mais do que falar, né? Com calma as opiniões contrárias à sua, porque às vezes a gente fala uma coisa e o cara, pô, mas não é você que põe a mão na massa aqui, não é você que está aqui, né? Quem está de fora enxerga com outra ótica, né, de quem está dentro do campo. Ninguém sabe tudo, às vezes um ponto de vista diferente do seu pode mudar sua forma também de enxergar o fato, isso é importante, tá? Eu vou mostrar um vídeo aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar esse vídeo, tá? Eu fiz o teste aqui, deu, eu vou ver aqui e vocês já me falam, já vou colocar e vocês me falam se vai sair com som ou não, porque tem que ser som. Se não sair som, não tem problema, eu vou pegar aqui, eu vou jogar no Zap e depois vocês assistem em outro momento. Independente disso, eu também já vou jogar ele também no Zap, tá bom? Vamos ver se ele consegue. Aí vocês vão me falando. Vocês estão ouvindo? Não. Galera? Hã? Não. Não está ouvindo som? Não. Nenhum som. Vou colocar mais um pouco. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Será que eu tenho que desligar o meu som ou não? Será? Só a imagem. Alguém? Hã? A imagem está... Não, está parada, está congelada aqui. Eu vou ver se sai um som e eu já paro. Aí eu vou tentar tirar o meu som. Não sei se isso interfere, mas deixa eu ver. Vamos ver se tem som. Vocês estão ouvindo o som? Não. Não. Não tem som. Tá, então não tem som. Eu vou fazer mais um testinho aqui rapidamente.
vou tirar o meu som, tá? O meu som aqui. Tem que estar com som, assim que começar já tem que ter som, tá? Então, eu vou colocar, se não tiver som, aí você já me dá um toque, a gente nem precisa ficar muito tempo, tá? Então, eu vou desligar o meu som aqui e vou começar. E se você não ouvir, você já fala, porque como não vai dar para me perguntar. Não. Não tem. Seu microfone está desligado, professor. Perfeito. É o que eu esqueci aqui, não está aqui. Deixa eu só voltar aqui, aonde estava, aqui. Então, é o último. Eu vou pegar ele e vou copiar e jogar no Zap, tá? De vocês. Daqui a pouco eu coloco ele, tá? Então, e aqui finaliza, tá? Então, é um vídeo muito importante, ele tem uma historinha muito bacana, e vocês têm que assistir. Então, eu vou copiar eles e jogar no Zap de vocês. Daqui a pouco vocês conseguem... Aqui, já minimizo aqui. Já estou no Zap, cadê vocês? Já joguei no Zap de vocês, tá? Já tá aí, a gente... Perfeito. Então tá aí, esse filme é muito importante vocês assistirem, tá? Então enquanto eu vou preparar aqui depois a gravação para subir para o YouTube, para poder mandar para vocês, e vocês vão assistir. São 5 minutos, é muito importante. Beleza, gente? É o que tinha para hoje, é isso. Perguntas e dúvidas, fiquem à vontade. Professor? Sim? Acontece, às vezes, de algum acidente ser muito grave, precisar, tipo, contratar perito, alguém de fora, para ajudar na avaliação? Não, porque é o seguinte, quando aconteceu um acidente muito grave, tá? Então, muito grave no sentido de morreu, tá? O que a gente recomenda, né, na medida do possível, evidente, nunca deixa morrer, né, ali dentro da empresa. Não sei se for um caso, né? Mas tiver condições de remover, remova para o hospital, tá? Então, como se morreu a caminho, entendeu? Para não trazer, porque entra a perícia, entra um montão de problema. Mas, se não tiver condição, o que vai acontecer? Teve a morte dentro da empresa, então, automaticamente, a gente já tem que informar a Polícia Civil e também a Delegacia Regional do Trabalho. Isso né? Porque esse corpo só pode sair de lá pelo IML, e aí só quem dá a autorização para retirar é a Polícia Civil. E a Polícia Civil, então, vai ter a Polícia Técnica, que vai lá para fazer, então, toda a inspeção, tal, porque é uma morte matada, não é uma morte morrida, tá? Os termos são esses, parece estranho, mas é assim, morte matada e morte morrida. A morte morrida é quando você tem uma doença, né? E aí tal, aquela doença se desencadeou e você faleceu. E a morte matada é quando sua morte é provocada. No caso de um acidente, a morte é provocada, tá? Então, ela, como é provocada, é morte matada,
tá? É um termo meio esquisito, mas é assim. Então, quando é morte matada, a Polícia Civil entra em ação, que é para investigar a causa. E aí, neste caso, a Polícia Civil vai investigar e tal, vai vir a perícia e tal. Pode ser que seja, pode ser não, vai ser aberto um inquérito, e nesse inquérito que vai ser apurado, tá? Então, a Polícia Civil vai apurar as causas da morte. E se nessas causas da morte eles apurarem que foi negligência da segurança do trabalho, enfim, né, vai ter que responder criminalmente, tá? Porque é uma morte matada, ou seja, o cara não ia se matar, a não sei também se comprovar que o cara se matou, tá? Mas normalmente não é isso que acontece. Então a polícia ela vai fazer lá toda a perícia, vai abrir um inquérito, porque foi um acidente, e pode sobrar cana para alguém aí, tá? Pode sobrar, então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Beleza? Nossa, que deve ter de empresa que pega a pessoa já morta e coloca no carro para levar, hein? Então, quando acontece isso, você leva para o hospital. Então, aconteceu um caso, né, sei lá, aconteceu um camarada lá, se machucou, e você viu que está morto, tal, sei lá, e já corre. Então, o negócio é socorrer, chama SAMU e, né, ou se você tiver uma equipe pronta, né, para atendimento. Caso contrário, chama o SAMU, o bombeiro, e manda levar embora, tá? O bombeiro, já leva, ou o SAMU, entendeu? A não ser, muitas vezes, o bombeiro ou o SAMU chega e fala, tá morto, né? Mas, enfim, a gente tenta, na medida do possível, tirar esse cadáver de lá, tá? Para evitar, às vezes até nem perícia, mas para amenizar um pouco até o trauma na turma. Mas, se não tiver jeito, isso é um problema sério, porque se morrer um cara lá, e aí o corpo fica ali no chão, e até chegar a perícia, e aí os funcionários já vão ficar totalmente desmotivados, os funcionários vão ficar com seus psicológicos totalmente abalados, a gente tem que dispensar todo mundo, entendeu? Já na hora dispensa todo mundo, tenta cobrir lá o funcionário, né, do morto, dispensa todo mundo, não deixa ninguém chegar próximo, isola a área, aquela região, aquela área ali, aquela parte da produção, dispensa todo mundo para a máquina e vai todo mundo para casa. Não deixa uma viva alma lá. Ninguém pode ver para não abalar psicologicamente. E depois que tirarem o corpo e tal, já deixa uma equipe de prontidão para lavar, limpar, né, e tal, fazer o que tiver que fazer para que no outro dia, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Assim, entre aspas, né, porque vai estar todo mundo super preocupado ainda, psicologicamente abalado, então isso muito sério, tá? Eu nunca passei por um problema desse, eu nem sei como que eu ia me comportar, tá? Mas, pelo menos teoricamente, a gente faz isso, beleza? Entendi. Mais alguma pergunta? Nada. Mais alguma Professor, pergunta? dando continuidade na pergunta da Juliana, eu tô com uma dúvida. Quando acontece um acidente grave no trabalho, nesse caso, não seria qualquer um que pode fazer essa locomoção desse funcionário para o hospital. Seria alguém especializado, correto? Sim, exatamente. Ah, tá. Porque aí, o que tem? Primeiro, nós, da Segurança do Trabalho, nós temos curso de primeiros socorros. Nós temos curso, né? E a nossa grade, ela nos dá esse aparato. Normalmente, tá? Numa fábrica, você tem uma equipe de brigada de incêndio e uma equipe de primeiros socorros com equipamentos de primeiros socorros, né? Tanto maca, né? Protetor cervical e papapá, pepepé, e com certeza você tem um carro disponível, uma ambulância ou um carro disponível. Tem empresas que têm até um aparato maior, tem enfermagem, tem médico e tal. Aí essa galera que assume, né? Você só dá um toque lá, a galera vem e eles assumem. E se tiver que fazer remoção, são eles com apoio do pessoal de primeiro socorro. Então, coloca, joga na maca, o médico acompanha, vai para o hospital já pré-definido, né? Então, vai, com essa galera já pronta. Não tem essa galera pronta e só tem você, só o único cara que entende de primeiro socorro é você. Tem condições de você fazer tudo isso sozinho? Não tem. Então é SAMU ou bombeiro, tá? Imediatamente o SAMU ou bombeiro, eles vêm, pega essa pessoa e remove e leva embora, tá? E aí a gente só vai acompanhando, né? Vai acompanhando, paciência, não tem o que fazer,
tá? Mas, normalmente, em grandes empresas, você tem uma brigada de incêndio, você tem um pessoal de primeiro socorro, você tem todo o aparato, cadeira, maca, que isso tem que ter também, tá? Então, e os caras têm que saber. Por isso que a gente dá treinamento anual para todo mundo, né? Para todo mundo, ou para esse grupo, para deixar um grupo bem afiado, né? Bem treinado. Então, aí, tranquilo. Mas se não tiver, SAMU mesmo. Liga para o SAMU e pau no gato, entendeu? Socorre o cara se tiver em condições. Se o cara não tiver em condições, é complicado. Se tiver muito funcionário, se o cara teve uma parada cardíaca, tem até o ressuscitador, né? Que é obrigatório também. CT, se tiver um local que tem muitos funcionários, você tem que ter esse equipamento também. Beleza, mas vocês vão aprender, tá lá na C8, se não me engano, 8 ou 9, que vai falar de primeiros socorros e tal, isso é muito importante. Beleza, galera? Mais alguma coisa? Beleza, professor. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Beleza. Tá bom. De boa. Tá bom, então não tendo pergunta, eu encerro aqui a gravação.